Hello, bonita, e bem-vinda ao nosso podcast, né, gente? Eu tava sumida desse ambiente aqui gostoso e hoje é um podcast muito especial, que eu tô entrevistando uma pessoa que fez parte da construção do nome do Tami Ellen, e ela é a Roberta Zimieski. Oi, Tamires! Gente, a Roberta é uma pessoa muito querida, que não é só uma wedding planner de milhões, mas ela também é uma amiga muito especial que fez parte de toda a minha trajetória do início, né, Roberta? Verdade, do tempo da, né, blogueirinha. Da blogueirinha. A gente começou nessa indústria, né, juntas, e hoje eu trouxe ela aqui pra gente falar sobre a indústria de casamento aqui nos Estados Unidos e como tem evoluído no passar dos anos e o que mudou pós-pandemia, gente. Então, se você é noiva ou se você gosta ou trabalha na área, vem assistir esse podcast, tá tudo de bom. Tem muita coisa boa aqui, tá? Vou falar um pouquinho da Roberta, tá, gente? A Roberta, ela é wedding planner na empresa dela chamada Say I Do Wedding Planner, casada com o El Zimieski. E o El é um fotógrafo que foi fotógrafo do meu casamento, tá, gente? Maravilhoso, melhor, falo que é o fotógrafo da minha vida, que os melhores momentos da minha vida ele fotografou. Verdade. E ela, hoje em dia, atende noivas tanto no norte dos Estados Unidos, que é aqui em Massachusetts, né, no New England, Isso. como no sul da Flórida, ou na Flórida inteira, né, amiga? Que agora você não tá nem mais no sul da Flórida, tá assim, everywhere. Isso, em todos os Estados Unidos, praticamente. Tem feito em Texas, North Carolina. Isso. Então... Ela tá viajada agora. Agora era império requisitado, essa mulher. Isso. E eu tava com muita vontade de trazer a Roberta aqui, porque a indústria do casamento foi onde eu comecei, foi minha porta de entrada, né? Quando eu comecei a trabalhar na indústria de cabelo, eu comecei como penteadista. Como fala penteadista? Nem sei se existe esse nome. Mas como hairstylist, né? Eu fazia penteado e maquiagens para noivas. E foi assim que eu comecei. E nessa indústria, nós temos que ter várias pessoas para nos ajudar no início, né? E eu comecei assim, tinha o El, que também estava começando na mesma época. Sim. E a gente se contactou, né? E deu clique, né? Não foi só porque nessa indústria também tem uma coisa, tem que criar alianças boas. Isso, eu acho que você tem que identificar, né? Eu acho que a noiva, eu falo que a noiva ela tem que se identificar com cada profissional. Profissional, exatamente. Se você primeiro não identificar com esse profissional... Não dá certo. Não dá certo. Exatamente. Eu falo, as noivas vêm pra mim, quando elas se identificam comigo, primeiro elas vão ver a minha página, né? Então, quando elas começam a ver a minha página ali, então elas começam a se identificar. Já entendeu sua pegada. Isso, falou assim, ó. Isso. Então, nessa área de casamento, tem profissional para cada noiva. Sim. E a gente começou a trabalhar e eu lembro que um indicava o outro, né? Porque eu senti afinidade neles, eles sentiram afinidade em mim. Meu trabalho era um trabalho que eles também gostavam. Então, foi dessa forma que a gente foi construindo a nossa afinidade. Isso. Foi indo, gente. Foi fluindo. Isso. E acabava que a gente atraía as mesmas noivas sem querer. Foi, verdade. Pra lembrar que nessa época eu ainda não era, né, cerimonialista. Não, ela não era. Eu era assistente do marido, né, do fotógrafo. Então, como que tudo isso começou? Exato, Primeiro... isso que a gente ia chegar. Como que a Roberta chegou nesse mundo de wedding planner? Roberta, conta pra gente. Isso, então. Primeiro foi através do meu esposo, né? Então, ele falou, não, eu quero ser fotógrafo. E eu falei assim, tá, e fotógrafo de quê? Né? Tem várias aí... leques, né, de ser fotógrafo. Ele falou assim, eu gosto de casamento. Eu falei, nossa, casamento? Poxa vida, isso não deve ser fácil, né? Porque a gente lida com sonhos primeiramente. Com sonhos, exatamente. Não é somente o casamento, é um sonho de duas pessoas e esse dia não volta mais, né? Não. Então, ele é para sempre. Então, assim, eu comecei, falei assim, ele falou assim, vamos comigo? Falei, bora. Fui lá, né, com a malinha, segurando ali, ajudando, e eu vi quanto é necessário, quanto é importante a noiva ter no dia uma pessoa, não só no dia, mas antes. O que eu achava era no dia, porque a gente chegava, na época, a gente chegava assim, junto com a noiva para se arrumar.
né? Hoje em dia não é assim mais. Mas na época eu lembro, gente, a gente começava super, super cedo. Então a noiva tava ali, assim, ó, os profissionais de cabelo e make-up chegando, o fotógrafo e videógrafo chegando, e as meninas chegando, e aquela coisa, aquela bagunça. Era muito confuso, gente. Muito. Eu falo que eu tenho 13 anos que eu trabalho nessa área. 13 anos atrás, casamento era tipo assim, não era essa estrutura que tem hoje. Não. Era uma coisa muito confusa mesmo. Eu chegava para trabalhar, não se tinha um schedule. Não tinha uma programação. Não sentia mal um contrato. Era meio que de boca a boca. Olha, você me dá um recibo do dinheiro que eu te paguei, né? Tipo, que tá o recibo. Eu lembro que meus primeiros contratos não eram contratos, eram recibos. Tipo assim, eu recebi, aqui tá a cópia sua, aqui tá a cópia minha. Até demorou, acho que uns 2, 3 anos, eu já trabalhando, tinha uma frequência de noivas pra gente ter um contrato. Sim. E não era uma coisa fácil de ser achada na época. Era assim, onde que eu vou achar um contrato? Quem tem contrato, né? Como que funciona esse contrato? Isso. Então a gente chegava, né, lá, então assim, aquela bagunça, o que acontecia? A noiva, ela que contratava todos, decorador, tudo. Então quem vai no dia entrar em contato? Com a noiva. Com a noiva. Então ela tá se maquiando. E ela recebendo os pepinos. E recebendo. Gente, o bolo caiu. É sério, tá, gente? Gente. A aliança sumiu. O pessoal da decoração, a florista entregou no hotel as flores que vai na mesa. Não, mas é no salão. Então a noiva, gente, tudo no dia vira assim, coisa gigante. Às vezes a noiva fala assim, nossa, não tem aquela florzinha. Gente, pra noiva, ela fala assim, não vou ter flores no meu casamento. É assim que a noiva pensa, tá? Então, assim, eu vi muito essa necessidade. Então, eu ajudava a noiva a vestir, colocar véu, colocar sapato, enfim, tudo. Aí, meu marido começou assim, não, peraí, acho que... E também... E eu trabalhava com eles nessa época, eu falava assim, ó, quando eu casar, Roberta, você dá seu jeito, né? Você para que você não tem que ficar mais trabalhando com fotógrafo, não. Você já entendeu como funciona isso, sai pra dentro. Sai, né? Então, mas aquela coisa, né, aquela insegurança, aquele medo, né? Mas isso me ajudou muito, sabe, tá? Muito mesmo. Hoje eu vejo como eu precisava passar por esse step, assim, junto com ele. Você viu o backstage? Eu vi tanto o emocional, como também, né, o profissionalismo de cada profissional ali, conhecer também. E, então, assim, isso me ajudou muito. E eu, um dia... criei coragem. E falou, agora eu vou. Agora eu vou. Aí eu fiz aquele casamento, tipo assim, eu vou fazer, mas não quero cobrar, porque se der... Se der errado, não fui eu. Não fui eu. E graças a Deus deu certo. Eu tô aqui já há 7 anos. Que bênção, que bênção. Vou falar alguns dados do mercado de noiva aqui nos Estados Unidos, tá, gente? Eu tô usando o meu telefone, porque a pessoa escreveu as perguntas no telefone. Mas esse ano nós estamos em 2022, então é o maior ano desde 2019, né, que vamos colocar quando finalizou 2019, que aqui cada estado tem sua temporada de casamento. A gente que mora no norte, a temporada de casamento aqui no norte começa praticamente no final de março e vai até novembro, né? Isso. Agora tá indo até um pouco, se estendendo um pouquinho. Isso, para os casamentos do lado de fora, né, eu tive um agora em outubro, né? Mas realmente final de setembro os casamentos do lado de fora já aqui no norte já não tem como. Aqui a gente tem um costume de casar do lado de fora, então aqui geralmente começa nessa época. Para quem mora no sul da Flórida, é um pouco diferente. Geralmente, o wedding peak season, né, que é o pico da temporada de casamento, é quando? Então, começa agora. Começa agora. E vai até mais ou menos maio, né? Maio. Estourando maio, porque já... Tipo, junho. Passou 20 de maio, gente. Flórida, casada do lado de fora. Não tem como. É muito quente e muito úmido. Então, não tem maquiador. Pode ser maquiador enviado de Marte com um dom específico que não tem como segurar. Não. Não dá certo, sabe? E a indústria, esse ano, eles estão falando que vai ser o maior ano da indústria dos casamentos, 2022. E nós estamos crendo nisso mesmo. Sim. O average, né, o custo básico de casamento nos Estados Unidos, ele sai entre 29 a 35 mil dólares. Então, amor, antes de você marcar o seu casamento, tenha em mente que você vai ter que desembolsar uma graninha. Isso. Bem, mas pode continuar aí, mas eu sempre falo pra noiva, né? Todo mundo fala, nossa, o que primeiro você faz quando a noiva faz reunião com você?
Eu não gosto muito de falar de orçamento no primeiro, é. sabe? Assim, porque a noiva já vem com sonho, tudo. Então, casamento é sonho. Isso. Então, eu gosto muito de ler a minha noiva, a necessidade dela. E a gente vai reciclando algumas coisas ali, até encaixar mesmo naquele sonho. E, gente, acaba, né, esticando um pouquinho e dá tudo certo. É um buraco negro. Hoje em dia, um casamento aqui nos Estados Unidos, tá, gente? Eu tô falando nos Estados Unidos, assim, todas as culturas, né? E por cultura, ele aumenta. Sim. Mas o número de convidados base é de 75 a 100 convidados. E hoje a indústria movimenta nos Estados Unidos 61,9 bilhões de dólares. Ou seja, meu amor, a indústria de casamento é uma indústria rica. Vai falir? Eu não acho que vai falir, não. Depois da pandemia, a gente teve certeza que não vai falir. Mas é uma indústria que tem que ter um emocional e tem que fazer por amor. Isso é uma coisa que eu falo pra vocês, né? Porque se não tiver amor, meu amor, não vai pra frente. Não, porque é como eu falo, eu lido com sonhos. São de 2 pessoas, 2 famílias. Né? Então a gente está lidando ali com 2 famílias que vão se unir, né? Cada uma vem com família diferente, com gosto diferente, com números diferentes. Às vezes culturas diferentes. Culturas, isso. Todo mundo fala, nossa, você faz só brasileiro? Gente, eu tô pegando, eu trabalho com noivas, uma segunda geração, né, de brasileiros que vieram para cá. Sim. Então são noivas que nasceram aqui, elas são americanas. Porém, elas são filhos de brasileiros. Brasileiros, então, sim, minhas noivas são americanas, mas porém, filhos de brasileiro, então ela tem um pouquinho, ela tem da cultura aqui e mais um pouquinho da cultura dos pais, que é do Brasil. Então a gente mescla. E aqui nos Estados Unidos é uma coisa muito comum, até quando você vai para um venue, né, às vezes americano, um local americano, ele já tem da wedding day, day of coordinator, né? Que é tipo assessora de evento do dia. Porém, ela não vai resolver o posicionamento da wedding planner. Ela vai te ajudar que o dia flua. Sim, essa pessoa, ela cuida do venue. Ela cuida do venue, ela vai cuidar da cozinha, sabe? Dos garçons, do chefe. Ela vai cuidar se der algum problema sobre luz, sobre quebrar alguma coisa, sobre os convidados, em direcionar eles aonde eles vão. Então, assim, a função dela é essa, né? Então, o meu trabalho, ele vem desde o começo. Né? Ele mexe muito mais. Por exemplo, se a gente não seguir um timeline na hora do make-up e do cabelo, estraga tudo. Estraga tudo. A gente tem uma programação. E aqui, né, tá? A gente precisa tanto hora para entrar. Estados Unidos funciona com horário, gente. Não tem esse negócio, vamos pagar mais 1 hora de festa. Não existe. Eles aumentam tanto que os noivos falam assim... Assim, é insano. É insano tudo. Não tem como. Eu falo assim, eu já participei de um casamento de uma amiga minha que ela casou num venue super, num salão aqui bem famoso, conhecido e tal. E eles tinham ela queria uma wedding planner e eles conseguiram falar pra ela, não, a gente tem vários wedding planners à disposição. Então ela pegou, o próprio salão tinha um grupo, né? E eles meio que acompanharam, tipo, 3 dias antes do casamento. Eu lembro disso, assim, você falou isso, veio assim, vivo na minha cabeça. E eu lembro que o casamento era um casamento, o marido e ela brasileiros, cresceram aqui, então eles quiseram misturar a cultura brasileira com o americano. E, tipo, aqui nos Estados Unidos tem bridesmaids, groomsmen. Isso, não tem entrada de 20 mil pessoas, não tem nada disso, é bem básico, tá, gente? Sim. E eu lembro da dor de cabeça que foi pra quem tava organizando no dia. Eu lembro, assim, parece que eu tô vendo a cena agora. Como eles estavam estressados, como eles estavam... Porque pra eles era fora daquilo. E eles não tinham conexão emocional com a noiva. Então, pra eles estavam lá exercendo o trabalho deles. O que é diferente, né? Quando a wedding planner, se você pega uma wedding planner que vai te ajudar a organizar o casamento desde o início, ela vai criar uma afinidade ali. Ela vai saber que que é o seu temperamento, que a sua mãe é mais estressada, ou que a mãe do noivo ela é mais calma. Ela vai saber que a noiva não gosta de certas coisas, porque ela tá passando... Ela tá no começo, né? Do começo de tudo. Então, assim, a gente alinha tanta coisa, sabe? A gente alinha cores, né? De decoração. Sim. A gente alinha, assim, também, por exemplo... eu tenho, tipo, números de madrinhas. E, igual você falou, a gente tem a gente mistura muitas as culturas. Então, geralmente, eu tenho as noivas que têm as bridesmaids, que são as amigas. E ainda a gente tem os padrinhos e madrinhas igual do Brasil. Exato. Então, para eles, né, quando eles chegam no venue, para eles ter esse número
todo pra entrar. De wedding party. Eles ficam, assim, muito confusos. louco, E, então, esse trabalho é muito diferenciado. Eu falo pra noiva, gente, esse venue tem essa pessoa. Eu falei, já tá no pacote. Tá? Eles estão pra lá pra cuidar do local. Pra make sure que tá tudo correndo bem. Então, já tá incluído. E não tem como tirar. Não tem. E eu não me importo. Eu sempre indico, sim, lugares que tem isso aí, né? Mas eu sei o diferencial que eu faço e que as noivas precisam. E nessa mesma pergunta, qual é o tipo de noiva que mais te procura hoje em dia? Quando ela chega assim, estou chegando na Roberta, qual é esse tipo de noiva? É a noiva romântica, é a noiva que gosta de coisa mais leve, mais clean, e também gosta do chique. É a noiva que realmente não quer ter estresse, que já falou assim, nossa, eu já ouvi falar do seu trabalho e... Quer aproveitar o dia dela. Quero aproveitar. Isso, é a noiva assim, eu quero aproveitar. É bem isso muito que eu escuto. Eu quero ver, porque assim, eu gosto muito de postar que minhas noivas comem, né? Porque as pessoas vão falar, nossa, você gosta de postar isso? Eu falei, eu gosto, por quê? Porque eu já escutei tanto isso dos noivos, que eu faço questão, gente. Eu como, literalmente, eu como só depois que eu vejo que eles comeram. Por quê? Eu fico lá perto deles, porque se eu não ficar, tá... Eles não comem. Não comem. Por que eles não comem? Porque o convidado, eles querem tirar selfie, eles querem conversar, contar história. Então, assim, só da minha presença ali, eu não preciso falar nada, eles respeitam. E os noivos, eu acho uma gracinha. Eles tiram selfie, falam do outro, eles comentam do casamento, da cerimônia. Então, é um momento que eu gosto muito. Eu não lembro o que eu comi no meu casamento. Eu lembro de ter comido alguma coisinha, assim, mas eu não lembro certo, assim. Eu lembro, assim, de coisas. Eu lembro que quando eu comi, eu reparei que a minha comida não estava na temperatura certa. Falei, ixi, deu ruim. Mas depois você fala assim, cara, tô aqui já. Depois daquele vendaval, né, amiga? Você queria... Não, gente, eu posso contar do meu casamento. Roberta estava lá. Meu casamento... Como ajudante, tá? Como ajudante fotógrafo, mas ela conseguiu chegar lá e ajudar a gente nas dificuldades que estavam acontecendo no dia. Mas o meu casamento, eu planejei ele, assim... Quem me conhece sabe o quanto que eu planejei aquele casamento. E é onde a Roberta... fala sobre a noiva, né, que vem procurar ela. Eu era uma noiva, assim, que eu sonhei em casar. Era o meu sonho casar. Então, o detalhe de cada... Tipo assim, da flor, eu sabia como eu queria flor, como eu queria guardanapo. Não, era tanto, gente, que cada foto, tipo, do engagement, depois teve o bridal shower, depois teve não sei mais o quê. Todo mundo assim, é o casamento da Tamires já? Eu falei, não é ainda. Toda vez era um evento. Eu comemorei 8 meses da minha vida, né? Foi 8 meses de planejamento e foi 8 meses celebrando aquele momento. E, na verdade, o casamento, gente, a preparação do casamento começa quando você coloca a sua aliança no dedo. Verdade. Ali já começou a preparação do seu casamento. É verdade. E eu lembro que no dia, tipo, eu fui muito detalhista com tudo. Mas eu não lembrei de muita... Eu lembrei tipo assim, eu quero a flor assim, eu quero tal cor. Eu fui muito tranquila em questão de quem estava participando do meu casamento. Eu queria que as pessoas também aproveitassem. Porque eu já tinha sido madrinha, participado. Eu falava, nossa, eu quero que seja um dia legal para todo mundo, memorável para todo mundo. Para mim, o entretenimento do dia era uma coisa muito importante. E eu criei essa memória. Eu lembro que eu falo isso pra todo mundo. E o Daniel, meu marido, está aqui. Não sei se ele vai concordar com isso, mas a gente sempre conversa sobre isso. Que o sentimento daquele dia, eu tentei sugar ele o máximo. Coloquei ele dentro de uma caixinha. E sempre quando eu lembro daquele dia, eu revisito aquele dia, eu lembro daquele sentimento. Não das coisas erradas que deram, mas sim do sentimento bom que era ter as pessoas que eu amava ali. E ter aproveitado o meu dia e ter visto, né, tudo acontecer. Gente, meu casamento choveu. A comida não ficou do jeito que a gente queria. As flores nem se fala. Meu buquê, assim, eu escolhi tanto buquê. Chegou na hora, o buquê não tinha nada a ver. É uma coisa que até hoje eu carrego. Falo, nossa, o buquê. Eu lembro. E várias coisas. Posso ficar aqui até amanhã falando de várias coisas que eu posso falar. A minha wedding planner, ela estava começando também. Ela ficou confusa pela confusão. Então, tipo, foram vários agravantes do dia inteiro, entendeu? Então, eu lembro que foi difícil para todo mundo. Foi assim, quem tava lá, quem sobreviveu, falou assim, ufa, passou.
Mas o bom é que você tirou, sabe, você escolheu pegar as coisas... Eu escolhi aproveitar meu dia. Aproveitar. Então eu falo que seu casamento foi uma revolução dos casamentos em Boston, né? Quem vê aí as fotos e tudo, sabe daquele muro inglês. Muro inglês, que depois todo o casamento foi... Gente, eu lutei por aquele muro como fosse assim, eu vou ter o muro. Não era assim, eu vou ter o vestido, o sapato... Eu vou ter o muro. Então, o muro foi um negócio assim que todos os meus vendors, eu falava... Eu quero foto do muro, eu quero tudo na frente do muro, porque era uma coisa que era muito importante, né? Sim, então ele é usado até hoje. Até hoje. Né? E fora suas bridesmaids também, o palette, né, de cores que foi bem atual também. Isso, então revolucionou aí. Eu falo o casamento da Tamires e o casamento do lado de fora, eu sempre falo que é aquele casamento que a gente fez, que é do Alex e da Larissa, que eu não esqueço, que é o debaixo da árvore. Né? Então esse casamento ali mudou muito. Foi muito especial. E eu lembro nesse dia, assim, desse casamento, que foi tão especial, o casamento, que a noiva estava tão feliz, tão tranquila, tão plena, que foi, tipo assim, maravilhoso trabalhar com ela. Sim. Sabe aquela noiva, assim, que eu trabalhei com ela, que eu trabalharia com ela mais... sei lá, meses e anos, porque ela sabia a visão que ela queria, mas todo o tempo ela foi muito educada e muito consciente do que podia e o que não podia com ela. Sim. E a Larissa, eu peguei ela no comecinho mesmo. Ela foi a primeira pessoa assim, que ela contratou e ela falou, eu quero que você cuida de tudo, de cada detalhe. E era um casamento era assim, um casamento todo do lado de fora. A cerimônia era do lado de fora. E era no verão, gente. Isso. Quente. Isso. Então, assim, pra mim era novo. Assim, eu tava começando lá na Flórida isso, mas pra cá, pros vendors aqui de Boston, era novo pra eles. Porque, assim, a estrutura deles era salão. Salão. É fácil. Do lado de dentro, você faz... qualquer coisa. Tudo. Mas era gramado, tinha, né, colocar luzinhas, enfim. Tinha toda aquela estrutura num lugar que, de repente, pode chover. Tínhamos um plano B, né, claro. Mas ela não queria de jeito nenhum na tenda. É igual o meu. O meu, a gente fez um jantar também do lado de fora. Foi. E eu lembro que um dos detalhes, né, acho que falta de experiência, de ter uma pessoa também pra te guiar, eu não lembrei da iluminação. A gente tava falando isso até agora, mais cedo. Eu falei, gente, eu não lembrei da iluminação. E era um lugar, gente, lindo, lindo, assim. Mas as fotos que nós temos do lado de fora é muito pouca, porque tava muito escuro. Então, a iluminação só ficou perto da área do DJ, que levou bastante luzes. Mas a gente não lembrou da iluminação. Na hora de jantar, o pessoal tava usando um pouco. De tão escuro que era. Sim. Então, assim, eu falo que você ter uma pessoa que entenda bem do que ela está fazendo faz muita diferença, porque ela vai falar assim, olha, eu sei que você quer isso, mas tem isso e isso, isso. Você realmente quer isso? O que você quer? Que é o seu... qual o seu objetivo em ter isso? Porque isso faz muita diferença também na vida de uma noiva. Eu sempre falo, quando eu vou fazer cabelo e maquiagem, elas chegam... Agora tá muito na moda. Elas chegam pra mim com aquele cabelo, tipo, super russo, né? Aquele cabelo trabalhado. Sim. E tem profissionais maravilhosos que fazem. Não é minha especialidade. Sim. Então, quando elas chegam com uma coisa muito fora do que eu faço, hoje em dia eu consigo falar isso, tá, gente? Com muito trabalho, muita terapia. Mas eu falo, não sei fazer, não é minha especialidade, eu posso te indicar outra pessoa. Yeah. Porque se eu vejo que não é pra mim, não dá pra mim, não é fora da realidade daquela, ela quer casar na praia. Isso é o diferencial de quem é profissional de casamento. Porque ele pode falar assim, olha, isso aqui realmente não é busca. Agora, quem não é o profissional de casamento, ele vai te vender um serviço e não vai te entregar aquilo. Tá? É verdade. Eu vejo muito isso. Às vezes tem noivas que me contratam já com bastante profissionais já contratados. E lógico, né? Eu vou trabalhar com eles. Eu não vou falar, agora você tem que pegar o meu. Não. Então eu vejo a diferença, sabe? De quem realmente é o profissional e que vai entregar, ou senão que fala assim, não, olha, esse aqui é pra... busca outro, porque vai te dar. Então, esse realmente é um profissional de casamento. Eu falo até, hoje em dia eu não faço tanto casamento. Até que eu falei pra Roberta, a gente tem que fazer esse podcast especial, porque hoje em dia eu faço muito pouco casamento, gente. Eu tô, aos poucos, me desligando dessa indústria, né? Até porque eu sou mãe. Então, a questão de eu ter 2 crianças pequenas e eu trabalhar sábado e domingo era uma coisa que me prendia muito. E nesse momento da minha vida, não. Quem sabe no futuro, mas eu não consigo mais ficar muito tempo, ficar num sábado ou num domingo. Porque essa indústria, gente, se você for fazer de qualquer jeito, não faça.
Não faça. Não faça. Eu Tem uma entrega, tem um compromisso. Você abrir uma agenda para 2 anos da sua vida e você saber que 2 anos, sábado e domingo, tá cancelado. Você tá passando mal. Você vai. Se você perdeu um ente querido. Exatamente. Eu tava num dia que você perdeu a sua sobrinha. E tipo, gente, se fosse, eu falo, gente, se você não tiver emocional, você... Acabou. Você vai embora, você deixa aquilo ali pra trás. Eu vi o seu profissionalismo. Eu falei, uau. Se fosse eu teria me descabelado e ido embora. Mas é o seu compromisso. É o que eu tenho no lema da minha empresa. Eu não faço só casamento, eu faço um sonho. E esse sonho, né, daquela noiva ali, eu tava ali por ela. Né? Eu tava ali pra esse sonho. E quando eu recebi a notícia, eu me desabei. Graças a Deus, meu marido estava comigo, ele era o fotógrafo do dia lá. E a gente olhou um pro outro e falou, vamos seguir. Então, a Tá tava lá e ela só olhou assim pra mim, aconteceu alguma coisa, né? Mas eu falei, eu não quero que a noiva saiba de jeito nenhum, eu vou ter o meu momento que eu vou falar pra ela. Então, fiz a cerimônia. Era um casamento pra, né, 11 horas da manhã, tipo, não, meio-dia, desculpa. Eu comecei o casamento às 3 da manhã, tá, gente? Faço isso de vez em quando também. Isso, então 4 horas da manhã a gente tá, tipo assim, eu cheguei, a minha família já tava lá, então assim, mas eu fiz toda a cerimônia, ela comeu, aí eu cheguei pra tia dela, que tava mais assim, eu falei assim, eu preciso ir embora, eu acabei de perder minha sobrinha e eu não dou conta mais de ficar. Ela, o quê? Você vai embora agora? Então assim, cumpri. Foi esse dia que muita coisa mudou, sabe, assim, eu me permiti também um pouco, sabe, tá, de poder assim, não, eu tenho que às vezes hold back um pouquinho. Então eu tive algumas mudanças depois daquilo, mas eu vejo que realmente é uma indústria que você tem que dar o seu melhor em todo o tempo. Eu falo, né, a gente que trabalha com service, né, que a gente tá servindo, como que é lidar com people pleasing? E fala, sabe o que é people pleasing, né, gente? A gente tá lá, a gente tá servindo, mas às vezes a gente coloca a pessoa na frente de tudo, de todos. E às vezes a gente não quer deixar que o nosso nome, porque é um nome, né? Você constrói um nome. Como que é lidar com isso? Tipo, você pode servir, mas você não quer deixar que isso passe ao ponto que você coloca a pessoa na frente de tudo e todos, né? Eu tenho que cuidar muito com isso, porque eu gosto muito de servir. A minha personalidade é servir, sabe? E essa linguagem do amor é servir. É servir. Então, eu vi, assim, igual você falou, minha linguagem de amor é servir. Então, para mim, essa é muito fácil. Né? Mas só que eu tenho também descobrido que, poxa, eu também tenho que ter cuidado, né, de ter aquele limite. Mas as minhas noivas, assim, elas são... se identificam muito comigo, são muito queridas, elas, assim, me respeitam também nessa parte. E também, assim, na verdade, as noivas não me dão trabalho. Eu falo. Nós vamos falar desse trabalho. E eu alinho tudo, sabe, muito bem. Eu tento alinhar muito bem com as amigas das noivas, que são as bridesmaids, com a família. Eu tenho um grupo. Tá, meu grupo de WhatsApp eu faço com a família. Gente, esse grupo da Roberta é a coisa mais engraçada. Que ela faz um grupo só de quem trabalha no beauty. Aí você fica ali naquele grupo. E ela manda tudo lá. Aí tem um grupo só quem faz decoração, né, Roberta? Sim, tem todo o grupo certinho. Aí nas semanas assim, do casamento, eu já tiro a noiva e o noivo do grupo. Né? Então, assim, somente pra ela realmente falar, não, agora já deu. A semana do casamento eu não gosto mais de falar de casamento. Então, eu tenho esse cuidado, sabe? Então, no dia, dá tudo certo, essa programação. Então, vamos falar quem é a parte problemática do casamento. Uau! A Tata aqui gosta de babar. Eu adoro de falar dessa coisa problemática. Por quê, gente? Eu falo que eu tive uma experiência maravilhosa, assim, com as minhas bridesmaids, né? A minha maid of honor foi sensacional. Tipo, todo o trabalho que eu tive, tipo, de coisa errada que eu tive no dia, ela não me deixou saber de nada. Tipo, sou grata à vida dela, assim, eternamente. Porque eu só fiquei sabendo que estava acontecendo coisa errada quando cheguei no venue. Ela falou assim, não era pra você saber, mas tô te contando agora. O que você vai fazer? Eu não sei. Né? Mas eu vi, assim, que fez uma diferença na minha vida. E ela sabia, né? Quando você é uma pessoa
você coloca pessoas para fazer parte desse dia da sua vida, tenha certeza que você coloca pessoas que ela realmente te ama ou são especiais, que você é especial para essa pessoa, para ela fazer o seu dia ser memorável. Sim, não o dia dela. Não o dia dela. Isso. Você tá ali servindo. Nesse dia você tá servindo, tá? Isso. Então, assim, eu lembro dela. Eu lembro que quando começou a chover, ela só olhou assim pra mim, no seu casamento. Eu falei, guarda-chuva. Vamos lá. Eu lembro, sim, dela. Mas, então, o que eu falo? Às vezes, as amigas da noiva, elas estão achando que é o dia delas. Muitas delas, infelizmente, e muitas noivas, às vezes, falam assim, Rô, me tira do quarto. Eu preciso respirar, porque eu não tô aguentando. O que aconteceu com as meninas, sabe? Então, às vezes me dá pena. Às vezes a noiva, ela quer, assim, não quer deixar uma ou outra de fora, então ela põe muita gente com ela. E geralmente não é aquelas pessoas que vão estar ajudando e realmente falam assim, não, é o dia dela, é tudo pra ela. Não, então às vezes elas acham, nossa, eu tenho que estar bem pra foto. Sim, você tem que estar bonita, a noiva quer as suas amigas bonitas. Elas acham, nossa, investi tanto dinheiro, quero estar maravilhosa, mas no final das contas, it's not about you. Não, e às vezes, sabe o quê? Às vezes vem com um vestido que não foi o que a noiva pediu. Então, assim, eu tenho que lidar. Então, às vezes ela quer colocar um brinco e a noiva assim, eu não queria aquele brinco, eu pedi pra ela. Aí, eu tenho que ir lá com o meu... Então, com jeitinho. A Rô chega com muita educação, gente. Ela fala. Com jeitinho. Às vezes a mãe me pede. Então, assim, eu tenho que lidar muito com esse emocional. Porque, assim, eu fico com a noiva também no hotel. Então, eu tenho uma equipe que fica com a noiva, às vezes, no vendo. Então, cada casamento é uma logística diferente. Então, eu gosto muito de cuidar da noiva nesse período. Então, assim, eu lido com várias emoções ao mesmo tempo. Então, assim, eu falo que geralmente são amigas, família e convidados. Que dão trabalho pra noiva. Às vezes as noivas me choram e falam assim, nossa, o convidado tá me ligando porque eu escolhi esse lugar que é longe da casa dele. Gente, tem um pessoal que é meio assim, eu falo sempre uma coisa, né, que eu aprendi nessa... Você tá lidando com evento, trabalhando em evento. E eu levo essa regra pra mim, tá? Às vezes eu marquei que eu vou num evento e eu já marquei meu lugar lá, falei que eu vou. Se acontecer qualquer imprevisto no dia e eu ter que cancelar, meu amor, não ligue pra noiva, não ligue pra aniversariante, não liga pra ninguém. Passou no outro dia, it's okay. Você vai ligar, a pessoa vai entender. Sim. E você vai comunicar a pessoa o motivo. Sabe porque na hora, a pessoa já pagou por você, não tem como tirar. Não é barato. Não é barato. É feio você desmarcar, é deselegante. A não ser se acontecer algum imprevisto. E comunique a pessoa, olha, eu não vim, fulano, eu tô te ligando, te mandando mensagem, porque não deu pra mim vir por causa disso. Mas eu desejo que você seja feliz, que Deus te abençoe e pronto, acabou. Agora você mandar uma festa 6 horas, você 4 da tarde, gente. Isso é deselegante, isso é falta de educação, tá? Você mandar uma pessoa aí, a pessoa fala, ai, pelo menos eu avisei. Não avisa no dia. Não é legal. A gente tem um RSVP que a gente trabalha nele, né? Confirmação de presença. E sempre tem aqueles... mudou muito, sabe, tá? Depois da pandemia. Ninguém tá negando festa, não. Isso... Gente, esse ano, sério, acho que foi o ano que a gente eu fiz mais... como eu não saí muito, porque esse ano eu priorizei ficar com os meninos, aproveitar o verão com as crianças. Mas, assim, todo final de semana tinha alguém no salão, convidada, ou família, ou coisa do tipo, se arrumando. Falei, gente, esse povo tá casando demais. E era festa, era casamento, era noivado. E tudo virava festa. Sim. Então, 2022 foi o ano da vez. E ninguém deixou de ir. Ninguém. Né? O que acontece? A noiva fala assim, eu vou convidar 150 pessoas. Falei, mas quantas pessoas que podem no venue? Aconteceu isso comigo. Né? Como que tá o seu contrato? Não, é 120. Eu falei assim, não, então... Diminui essa lista. Você já mandou seu save date? Não, ainda não. Eu falei, então diminui. Porque as pessoas estão indo sim. Antes, o nosso número de pessoas que mesmo assim faziam o RSVP, mas não compareciam, era de 8 a 12 pessoas que não compareciam no dia do casamento. Hoje, é uma ou duas ou O meu nada. casamento foram 3 pessoas. Em 2015, gente. 3 pessoas. E eu assim, pelo amor de Deus, eu orando, todo mundo tem que faltar pelo menos umas 10. Porque o Vênio me falou, olha, as crianças vão contar como convidado. No início não contaria, mas depois contou, enfim. Mas eu lembro que foi um estresse, sabe? Essa questão de números. E hoje eu falo pra todo mundo também, quando me perguntam,
calcule esse número. Porque eu passei por esse estresse. E é horrível, porque você quer convidar a pessoa e depois não tem espaço para aquela pessoa. E eu falo, a numeração dos convites é diferente do numeração de pessoas que você vai, né, que vai estar na sua festa. Porque como eu lido muito assim com, né, as pessoas da família que estão no Brasil, então a gente faz um número para mandar também para, né, familiares do Brasil para guardar e tudo aquilo mais. Então eu sempre falo para as noivas, fazem 3 listas. Aqui você vai mandar o convite, que é incluído do Brasil, né, as pessoas que você quer, que realmente, né, vai, e mais a família que vocês querem que às vezes o pai tem aquele amigo, a mãe tem amiga, então, né, tudo isso. Então, hoje em dia, não são os noivos que pagam o casamento, né? Antes, a tradição era o pai da noiva. Né? Então, hoje em dia, geralmente é os noivos que pagam a festa, mas também tem a ajuda dos pais, enfim. Hoje é um casamento democrático, gente. A noiva fala assim, eu quero isso. Eu falei, mas o meu pai quer assim, a minha mãe quer assim. Eu falei, quem tá pagando? Essa é a pergunta. É a pergunta. O pai tá ajudando. Então, eles têm direito. Né? Eu tô em uma cliente minha que ela realmente tá casando a filha dela esses dias. Ela falou a mesma coisa. Eu achei bem interessante que você escuta isso de você ver, né? As pessoas falam, mas ela falou assim, não, quem tá pagando é eu e o pai dela, então vai ser desse jeito. Eu falei, legal, gostei. Então é a primeira vez que eu tô vendo isso. Porque geralmente você vê mais os noivos e o pai e a mãe ficam lá, né? Isso. Às vezes tem o sogro, a sogra. Né? Então, se a sogra tá ajudando a noiva, ela vai ter que, tipo assim, né? Tem que ceder. Tem que ceder. Né, se tá pagando, tá mandando também, né? É verdade. Isso então, é muito verdade. Aí eu tenho que estar... Não, peraí, vamos alinhar. Aí eu converso com a sogra, olha, o Vênio tem isso. Então, assim, pra noiva também, né, ter alguém assim, nossa, fora do contexto de amizade, não é aquela tia que tá ajudando, não é a melhor amiga, é uma profissional. Então, eles escutam mais, eles respeitam mais. Eu lembro que quando eu era adolescente, né, na minha igreja tinha muito casamento. Gente, muito casamento. Todo final de semana tinha casamento. E eu lembro que era sempre uma irmã da igreja específica. Todo mundo chamava essa irmã. Que ajuda na Ela fazia tudo. Que ajuda. E ela fazia os convites, ela falava, e ela ficava sempre na porta com um papelzinho. Não, você não entra agora, não. Eu lembro direitinho da vida. Tipo assim, eu lembro disso muito clear, assim. E eu lembro que ela fazia o casamento de todo mundo. Todo mundo falava assim, quem vai fazer seu casamento? Fulana? Ela é ótima. E eu lembro que isso era uma coisa muito comum. Sempre tinha tia da igreja que sabia dos borogodó do casamento. A tia que decora, que faz os doces que faz o cerimonial também, né? Só que hoje em dia a gente vê que não é mais assim, né? Hoje em dia o negócio tá profissional mesmo. Isso. Hoje em dia não tem mais margem para erro. Não tem mais assim, deu errado, a culpa é de fulano. Não, hoje em dia custa muito. Sim. E eu acho até que antigamente as pessoas não investiam tanto em casamento como investem hoje. Igual, eu casei aqui, né, há 23 anos atrás. Que não tinha... Gente, eu tinha que ver revista, assim. A única coisa que eu sabia no meu casamento, eu queria vela e rosas vermelhas. Gente, nem de vermelho eu gosto. Eu não sei por que vermelho. Mas eu lembro que foi minha mãe, tadinha. Minha mãe fez toda a parte de decoração. Aí um padrinho nosso falou, não vou ser padrinho, eu vou fazer a comida. E alguém deu o bolo. Mais ou menos assim, foi no salão da igreja. Típico. E eu lembro, assim, que a única coisa que eu queria, assim, era um vestido bem princesinha. E os cabelos bem cacheados. E foi a única vez na minha vida que eu consegui os meus cachos ficarem do final ao fim. Eu falei... O cabelo dela é muito liso, gente. Muito liso. E eu lembro, assim, que uma coisa que eu queria muita foto. E eu fiz o first look sem saber, gente. Mas a gente alugamos uma limousine. Entramos nós dois menininhos. Assim, ele me viu, ele me pegou lá no salão, ele olhou, uau! Eu falei assim, vamos então tirar foto? Aí entramos os dois, assim, sabe? Tiramos várias fotos. Porque eu falava assim, não, eu quero muita foto. Em minha igreja, a gente ia casar à noite. E eu nem entendia, e nem ele era fotógrafo ainda. A gente não sabia nada desse mundo de casamento. Então, assim, eu não me arrependo, mas foi muito bom. Mas é aquela coisa, você falou mesmo. É a tia da igreja. É alguém que vai fazer. É alguém que vai fazer. E eu pus a minha mãe pra fazer, eu arrependo muito. Ela não aproveitou. Porque ela estava extremamente cansada. Ela tirava as fotos, assim, ela tava tão cansada, tadinha. Então, hoje eu dou muito valor, assim, quando a mãe fala, eu quero fazer isso. Eu falei, mami, me escuta. Não faça. Aproveita. Então, eu também gosto muito de ter esse cuidado. A minha mãe também, ela falou que quando eu fui de lua de mel, a gente tava com muita gente em casa, gente.
Tem isso também. Eu falo que na semana do meu casamento eu dormi em vários lugares, assim, nada a ver na minha casa. Dormi no sofá, dormi num pedaço, assim, dormi num pedacinho do chão, de um lugar, porque não tinha, minha casa estava lotada. De gente do Brasil. Não, vem gente do Brasil, vem gente da Flórida, vem gente de todo lugar. E fora que, tipo, várias amigas minhas ofereceram a casa, então o povo foi indo pras casas. Assim. E fora que o pessoal quer fazer compra e quer que você vá junto. Não, é assim, gente, é uma loucura. E eu lembro que a semana do casamento eu parecia, sei lá, que eu tinha tomado, sei lá, uns vários Rivotris. Eu ficava assim, e eu falo que Deus sabia, porque eu sou muito agitada, muito agitada. Quem me conhece sabe. E eu sou falante, sou muito agitada. Eu lembro que num dia eu tava tão zen, que o pessoal chegava no hotel e falava assim, o que aconteceu com você? Que eu tava assim, tá tudo ótimo. Começou quando eles me entregaram o buquê. Eu lembro que a minha amiga fez o escândalo por mim. Não é o que você quer. Eu falei, não, tá ótimo. Não é o que você quer, você não pediu isso. Tá ótimo, gente, tá ótimo, tá lindo. Mas hoje eu lembro que, tipo assim, eu tava num estado, assim, no outro mundo. Olha, é tão sério isso. Quando a noiva não gosta de uma coisa, tinha hora que ela assim, não, eu não preciso tirar foto com esse buquê, não. Pode segurar esse buquê, chega. Eu perdi o buquê no meio da festa, eu não lembro. Eu não lembro pra onde ele foi parar. Minha mãe pegou uma parte dele e trouxe pra mim. Eu lembro que quando eu voltei de lua de mel, minhas tias acharam um buquê. A história, né? Que eu fui pro hotel. Daí, no outro dia, eu fui almoçar na minha mãe. Eu não lembro, não perguntei, não lembro de nada. Minhas tias pegaram um buquê, levaram um buquê pra casa. E quando eu voltei de lua de mel, tinha metade dele pendurado na parede. Pra secar. Ai, gente, tira esse negócio daqui. É o trauma do buquê. Trauma do buquê. Mas eu falo, hoje em dia é muito importante. Minha mãe falou que demorou quase 3 dias pra ela voltar ao normal dela, assim. Que ela tava extremamente cansada, tadinha. E o meu ainda tinha gente. Outra coisa que eu fiz, que eu me arrependo, a gente alugou muita coisa de essas empresas de aluguéis, né? Sim. E no dia, a empresa falou que ia buscar num dia, só que o venue não teve essa comunicação clear, porque era tudo por mim, eu que fazia a comunicação. Enfim, faltou coisa. Ai, gente, faltou coisa. Tem o pick-up, que é depois, se eles vêm pegar no dia ou se eles vêm no dia, tipo só assim, 10 que minha mãe pensou que o venue fosse, tipo assim, empilhar as coisas, né? E o pessoal do catering foi embora. Uau. Então, só quem empilhou tudo foi minha família. Imagina que foi os últimos a saírem. E começou a chover. Então, minhas tias falam que elas amarraram os vestidos. Gente, pensa na cena. Que elas amarraram os vestidos e começaram a juntar as cadeiras muito rápido. Meus primos. Então, assim, graças a Deus pela minha família. Mas o povo saiu traumatizado. Sim. Traumatizado, sabe? Do casamento, porque foi cansativa. São detalhes que, tipo assim, quando você tem uma cerimonialista, ela vai pensar, você alugou isso. E aí, como que vai ser o pick-up? Paga esse tanto a mais. Porque, às vezes, a gente fala assim, eles podiam fazer o pick-up no mesmo dia da festa. E acho que ia custar pra gente, sei lá, uns $600, $700 na época. Sim. Mas, eu queria ter pago isso. Porque seria, tipo, na hora... Evitava, né? Exato. Você pensa que é um dinheiro a mais. Isso é uma coisa muito comum, né? Nos casamentos. É aquela coisa de comunicação também, né? Por exemplo, o caterer que geralmente eu trabalho, eu pergunto, olha, você faz isso? Como que é no final? Você recolhe isso? Você vai... Então, assim, o meu trabalho eu falo que eu sou uma destination wedding, né? Uma destination planner. Porque eu trabalho tanto no South Florida como aqui, enfim, já trabalhei em várias regiões. Então, cada lugar me deu essa experiência. Essa experiência de como lidar com cada situação. Né? Então, tem igual essa situação sua aí, ela precisava ser analisada tudo porque, antes. Tudo que vem de fora, como que lida, tudo isso. Essa comunicação precisa muito ter. Quando o venue já é a comida deles, já é uma coisa diferenciada, é uma coisa que... É mais tranquilo mais também. Tranquilo, né? Nessa parte. Então, assim, como eu falo, por ter tido bastante tempo trabalhando com o El, sendo assistente dele, me deu essa visão, essa coisa de você estar assim e ver muita coisa acontecendo. Gente, é coisa assim, realmente assim, a noiva quase pronta pra gente assim, nossa, agora é a hora de tirar a foto da noiva, ela já tá linda no make-up. E a amiga, né, uma das brasileiras, olha, caiu o seu bolo. Ele foi entregue, fez o delivery e caiu o seu bolo. Aí a noiva, na hora. Na hora. Ela começou a chorar e eu falei assim, nossa, agora que a gente ia tirar foto, porque tem horário para começar a cerimônia. Então, assim... Até se recompor, até consertar a maquiagem. Tudo. É um trabalho, gente. E fora que quando já, às vezes,
maquiadora já juntou suas coisas, já foi embora, né? Então eu vi muitos casos mesmo de vamos falar aí sobre isso. Como que é a diferença do mercado brasileiro para o mercado americano? Então, a nossa indústria brasileira aqui, eu falo que no norte a gente já tem uma indústria muito boa de galera bem capacitada. Isso, de profissionais, né? Tanto de decoração, de make-up, cabelo, essa parte assim, a gente tem um bom respaldo aí. Mas a diferença, assim, o americano, ele é muito prático. Muito mais prático. O casamento americano, eles vão para celebrar. O brasileiro é um evento. Né? Então, assim, ele é muito mais prático nessa parte, assim, eles não têm aquelas mesas de doce igual a gente tem, né? Que tem toda aquela estrutura. Então, é aquele bolo numa mesa, né? Redondinha com flores e tudo. Lógico, né? A gente tem indústrias, assim, casamentos lindos na Califórnia, em Las Vegas, que tem indústria, que eles fazem um palco, que tem banda, que tem toda uma estrutura de iluminação. Mas é uma indústria que é muito mais valiosa. Muito mais. Né? Então, é essa diferença. E números de convidados também. Né? O americano, ele tem um número bem menor de convidados. Já o brasileiro... Tanto que estava até agora na estatística, de 75 a 100. Não. O brasileiro, minha filha, nunca. Não, é de... Ai, Rô, é pequeno, é 150... 250. Eu já fiz um casamento de 450 pessoas. Meu Deus. Né? Então, assim, mas essa faixa, assim, que as noivas vêm pra mim é de 250 a 150. Né? E dos 150, a gente termina com 170. Mas tem mudado muito... Eu falo assim que eu fui no casamento ano passado, que eu fui da minha prima no Brasil, depois de 20 anos, né, eu voltei no Brasil, e eu tinha aquela visão de casamento, que a gente morava numa comunidade, então o casamento de comunidade era assim, num lugar desportivo perto, né? Num clube, uma quadra, enfeitava ali, tinha a mesa do bolo e não tinha essa coisa. A galera ia de jeans, sabe? Era muito simples, né? Tinha um ou outro que se arrumava mais, geralmente era quem era família, alugava os vestidos, né? Todo mundo alugava. Era uma coisa mais simples. E o ano passado eu fui pro casamento da minha prima, e minha prima casou e ela sonhava em casar. Ela era eu, sabe? Minha prima pegou minha doença e fez no Brasil. E ela ficou anos planejando o casamento e aconteceu a pandemia, ela teve que mudar a data umas 3 vezes, mas glória a Deus pelas mudanças, porque eu consegui ir no casamento. E quando eu cheguei no casamento, eu fiquei maravilhada, que eu falei, uau! A gente não sabe casar nos Estados Unidos? Que é isso? Porque a estrutura, minha prima casou num lugar que se chama Vale dos Sonhos, no Rio de Janeiro. E, pelo que a minha prima falou, o casamento foi até num pacote, tipo assim, promocional, que ela pegou simples, né? Mas, gente, não se compara o simples de lá com o simples nosso aqui. Eu lembro que a pessoa vai da América pro Brasil, né? Eu vi tanta coxinha, eu falei, meu Deus! Tinha coxinha, tinha salgadinho de tudo quanto é tipo, e você não vê isso. Eles trabalham com buffet, né? Uma mesa, aquela mesa toda de... Era estações. Então, isso. aí eu entrei na coxinha, salgadinho, folheado, canapé. Aí minha prima, vai comendo, porque você vai aguentar comer que vai vir, não. Eu falei, sério, tem mais comida? Na minha cabeça, ainda de pequena, eu visualizei aquela quando eu era pequena, que era aqueles casamentos com muito salgadinho, enfim. Aí, beleza, entramos pro lugar. Daqui a pouco começou as mini porções de comida. Era mini não sei o quê, mini não sei o que lá. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, daqui a pouco passou as mini porções, estações. Abriu as estações de comida. Uau. Falei, meu Deus. Eu não conseguia mais comer. Não tinha mais vazão. E fora, tipo assim, suco natural feito na hora. Chá, bar. E eu fiquei encantada com aquilo. Porque, gente... Aqui, pra você ter muita comida no casamento, é muito caro. Sim. No Brasil, o casamento no Brasil, te dá uma experiência, assim, que você, tipo assim, tanto que é muito mais horas, né, no Brasil. Muito mais horas. Eu lembro que o casamento da minha prima começou, acho que umas 3 da tarde. Foi mais ou menos um pouco de horas. Hoje, quando eu vejo, por causa da época, era época de pandemia. Então, tinha limitações. Acho que o casamento dela foi até 9 ou 10 da noite. Sim. Foi das 3 às 9 da noite. Mas foi um casamento, assim, agitado do começo ao fim. Sim. E uma coisa que eu reparei, que ela se arrumou com a mesma menina que me arrumou aqui, a Thaís Benites, que no Rio de Janeiro, gente, ela é o que há no mercado para noivas. A especialidade dela é noivas. E a postura dela no atendimento, eu falei, uau!
porque a gente preza por isso, né? Você vê, ela não saiu do lado da minha prima até minha prima entrar. Quando a minha prima entrou, subiu no púlpito, né? Ela foi, ok, tem que ir embora. Beijo, tchau. E lógico também, a gente tinha uma afinidade, né? Eu sou amiga dela, ela ficou lá um pouquinho, mas ela não, tipo, o fato dela ter... Não, ela acompanhou a noiva até a noiva entrar no carro, praticamente, né? O que não é o caso nosso aqui. Não, é tanto que quando a mãe, né, da noiva, ela mora no Brasil e ela vai em casamento, ela fala assim, mas... Quando ela vê a maquiadora indo embora, ela assim, mas ela não vai até na porta, né, até a entrada dela, ela não vai ajeitar lá tudo, porque tem esse costume no Brasil. A quem faz o vestido da noiva também fica lá na porta se arrumando. Isso, o estilista foi vestir minha prima, vestiu minha prima. Você acha que a cerimonialista toca lá no... Não, a cerimonialista nem encostou na produção da minha prima. Não. Aí eu lembro que veio o estilista, vestiu ela todinho, fez o ajuste que tinha que ser feito. Minha prima ficou igual uma boneca lá, daí veio a cabeleireira. Tem uma cerimônia incrível pro véu, tá? Sim. Porque o véu é uma cerimônia à parte. Você não... Eu falei, gente, o véu aqui tem um pente maravilhoso que prende maravilhosamente no cabelo. Eu falei esse dia pra Thaís, que a Thaís tava falando, reclamar, eu odeio os pentinhos. Eu falei, amiga... É tudo aqueles pentes. Os pentes aqui é vida. Os pentes aqui é vida. Ela falou, não, amiga, eu tiro todos. Elas tiram os pentes e eles prendem com grampo pra make sure que o véu não vai sair. Sim. Falei, gente, é uma segurança. Mas você me ensinou a colocar véu. Você coloca os pentinhos e os dois grampos. E os pentes aqui, geralmente, né? A não ser quando a pessoa realmente compra um véu que não é de qualidade boa. Eu tive esse aí que tinha que pôr o grampo. Eu falei, cadê a Tamires? Ela não me ensinou esse aqui, ela não me ensinou. Não, é complicado. E no Brasil eu vi isso, tipo assim, esse atendimento bem customized, né? Bem customizado para a noiva. Então eu vi essa diferença do mercado. Agora, a cerimonialista do Brasil eu achei uma piada. Tipo, elas são legais, sabe? Porque elas realmente, elas são mais babado que... E é uma equipe. Elas são super babá. Eu falei, gente, eu lembro que eu tava com meu filho pequeno, ela, não, me dá ele aqui, já tinha outra segurando o menino, e arrumou a chupeta do menino que tinha caído, foi atrás, pegou. E eu assim, gente, meu marido nem precisava vir mesmo, não, tô de boa. Porque eles servem você, né? Aquela questão toda. Mas eu achei muito interessante a educação das pessoas também. Porque aqui, a gente sempre conversa sobre isso. Aqui você vai num casamento aqui na nossa região, o pessoal não respeita nem a hora que a mesa dos doces se abre. Isso. Bem casado, nem nada, chinelo. Na minha prima tinha uma senha pro chinelo, aí a moça vinha com o chinelo e oferecia pra você o chinelo. Você, educadamente, se você já tivesse com o sapato baixo, você não pegava o seu chinelo, porque você ia ter um seu sapato baixo. Mas, em caso você precisasse, você pegava o chinelo. Aqui não existe isso, não. Não, aqui não tem senha. Não funciona aqui. Não funciona. Eu já tive a noiva, na hora... Eu tenho até uma empresa que eu trabalho no Brasil e ela faz os convites e ela fala, eu tenho a senha disso, eu tenho a senha daquilo, não sei o quê. Eu falei, não, isso aqui não funciona. Não precisa. Realmente aqui as pessoas pegam o que elas vão usar mesmo. Né? Elas não ficam, vou levar. Tem uma tia ou outra, mas é muito difícil. E a noiva também, ela acaba comprando a mais. Aqui a gente, grávida, nós somos, né? Da fartura, a galera que é da fartura. Então não funciona. Mas no Brasil, eu até perguntei, por que funcionar? Porque senão o pessoal quer levar pra tia, ou pra que ficou em casa e tudo mais. Então, mas eu sigo, sim, algumas cerimonialistas no Brasil. Eu falo, gente, eu acho que eu não seria. Eu já fiz cursos. Gente, eu lembro o que aconteceu. Minha prima fez uma mesa, gente, maravilhosa, de bem casado, bem não sei o quê. E já tava no final do casamento. O pessoal tava indo embora, só ficou mais assim, a família e os amigos muito próximos. E tinha um bem casado de Red Velvet. Nossa. Eu falei, nossa, eu vou pegar. Quando eu fui pegar, uma mulher falou assim, senhora, a senhora não pode pegar, porque você não está indo embora. Só pode quando você for embora. Eu olhei pra cara dela, amor, sou a prima da noiva. Eu não moro no Brasil, me dá só um. Não posso te dar. Ela não me deu. E é regra, tipo, regra é regra. E eu fui pegar. Aí minha prima tava lá falando, olha só, eu vim do seu casamento, eu quero meu bem casado. Olha o barraco. Olha o barraco, olha a pessoa chata do casamento. Mas eu lembro que eu achei muito interessante aquilo, porque a gente não tem costume disso. E realmente, as pessoas saíam do casamento. Sim, mas eles têm um to-go, não tem? Tem um casamento que eles fazem um box. Mas ela era mais ou menos... Como o casamento era mais simples, né? Então tinha aquele tanto de doce ali, você pegava. Eu lembro que até a mesa dos doces, quando foi distribuído os doces, não foi tipo assim, todo mundo... Não, você não podia levantar aí na mesa. Foi pego cada bandeja e levado para cada um em cada mesa.
Eu falei, gente, a gente tá acostumado com isso, não. Não. Por isso que eu falo, né? A noiva fala, ai, quantos doces? Eu falo, você quer doces para os seus convidados só comerem ali, você quer doce para os seus convidados levarem, você quer doce para depois, né, comer, a família, distribuir. Então, eu faço sempre essas 3 perguntas. Por quê? Porque tem o convidado, no máximo, ele consegue comer de 4 a 5 doces. Se for muito bom. Isso, né? Então, assim, ele consegue. O doce, eu falo, tem uma diferença. O doce e o bombom. Bombom é porque... Imagina aquele bombom. Então, assim, tem esse diferencial de contagem de doces aí. Então, eu sei que no Brasil eles personalizam o to-go pra você. Sim. Então, tem todas... Aí tem a sacolinha da chinela que você vai levar pra você colocar o seu sapato depois. Então, tem muita coisa. Tem muita coisinha. Mas aqui é bem mais prático. É, bem mais prático. Eu realmente reparei isso. E os lugares no Brasil, eles têm uma estrutura muito grande, assim. Sim. O próprio lugar onde que minha prima casou, a sala de noiva, tinha uma casa no fundo, assim, do lugar, com espelho, com cadeira, com, tipo assim... A estrutura, lugar pra pendurar o vestido já tinha lá. Por isso que não funciona... Por que não funciona o dia da noiva aqui igual no Brasil? Né? Porque a gente casa... Primeiro porque a noiva aqui, ela gosta... ela pegou a cultura americana, que é o casamento de dia. Que você, depois da cerimônia, ter a iluminação, ter a luz natural. Foto. Então, por isso que o nosso casamento começa tão cedo. E lá no Brasil, a noiva às vezes entra... se ela for a tradicional mesmo na igreja, é 8 horas da noite. Por isso que a festa vai até, às vezes, 5 horas da manhã. Eu fiz um curso com um dos cerimonialistas do Brasil, que é o Roberto Correia, ele contando, né, dos casamentos e tudo mais. São casamentos que acabam 5 horas da manhã, que eles têm que arrumar, às vezes, o café da manhã para o pessoal. Então, assim, realmente um evento. Então, essa diferença do americano é uma celebração. Brasileiro é um evento, totalmente. É verdade. Então, né, gente, agora vamos fazer uma outra pergunta. E quando não sai como planejado, Rô? Então, você coloca um sorriso no rosto, né, e dá aquele jeitinho ali. Então, tem situações mesmo que algumas coisas não saem conforme a noiva quer, conforme a noiva planejou ali. Mas são coisas assim que só a noiva sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tipo assim, às vezes eu queria que o fulano falasse. Aí, de repente, a gente vai parar a pista de dança que tá bombando pro fulano falar. Então, assim, são coisinhas assim. Lógico, teve situações que, infelizmente, a gente teve que parar a festa, porque houve, né, briga. E a gente teve que, sim, chamar a polícia, bombeiro, ambulância. Acontece. Isso, aí sim, aí... Não tem pra onde correr. Saiu do controle, literalmente. Mas todos esses anos contando aí que eu trabalho com meu esposo e de plena, foi o primeiro casamento que aconteceu isso. E aí sim, saiu do controle. Quando sai do controle. E é uma coisa que a gente sempre fala também, né, Rô? A gente fala, até quando eu tô arrumando lá a noiva, a gente sempre tenta ter uma conversa positiva com elas, né? Sim. Eu sempre falo, se não deu certo... Põe um sorriso no rosto e aproveita. Ainda falo pra elas, para de chorar, porque eu posso colocar o melhor produto, mas não vai segurar essa maquiagem. E assim, tem coisas que a noiva... Eu sempre falo pra noiva, olha, escolhe aproveitar o dia, porque aquela luz, às vezes você tá dançando lá sua primeira dança, mas aquela luz não foi a que você escolheu e você não tá preocupada com a luz e não com o seu... Com aquele momento ali que tá na sua frente, você tá dançando a sua primeira dança de casada. Então, assim, eu tenho, às vezes eu falo assim, as pessoas falam assim, você tem muita noiva controladora? Demais. Tenho sim, lido bem com elas. E elas sempre falam assim, não, Rô, eu nunca esqueço de você falar, escolhe e aproveitar o seu dia. É igual tem um ditado em inglês que fala pick your battles, né? Isso. Escolhe essas batalhas. Isso. Então, se a sua batalha é o quê? Cara, eu investi muito dinheiro, é meu sonho, eu vou aproveitar. Porque tem noiva que às vezes ela fala assim, nossa, a lapela do noivo tá meio caidinha. Eu falo assim, agora é a hora do seu first look. Sabe? O Daniel, ele arrancou a flor. Eu lembro que tem uma foto dele entrando, a foto da gente saindo da cerimônia, não tá nem mais com a flor. Isso. Então, assim, aproveita. Ela, Rô, me lembra, tá? Me lembra que eu quero aproveitar. Então, eu tenho muito essa intimidade, sabe? Essa ligação com as minhas noivas. Elas muito no dia, assim, durante... Eu vou, né, nesse planejamento, eu sempre lembro. Aproveita. Então, eu faço também essa ponte muito do profissional com a noiva.
né? Então, isso facilita tanto aos profissionais que trabalham comigo, porque eu já dou uma refinada. É verdade. Né? Então, por exemplo, o decorador, por exemplo, ele já vai saber mais ou menos como que é essa noiva, qual que é o estilo dela. Eu falo, você tem que ler a sua noiva. É verdade. Né? Então, eu acho que é uma coisa também que você, quando você faz aquele processo de entrevista, né, que você pega, você consegue ter a entender, olha, o que você quer no seu dia, qual o sentimento que você quer sentir. Isso. Eu acho que essa pessoa, só de pegar isso, você já sabe o que você pode, como fala, ela faltar, o que não pode faltar no dia, né? Eu sempre falo, isso você não abre mão. Então, assim, no momento que eu tô, né, fazendo ali a parte também de instruir sobre a decoração e tudo, eu trabalho também com uma equipe muito mais envolvida na decoração na Flórida, que eu já tenho uma indústria mais estruturada. Na Flórida eu já faço mais essa parte também de decoração. Uhum. Então, eu trabalhei com florista, que eu queria saber o lado, sabe, a dor do florista. Eu já trabalhei de garçonete. Você entender. Em festa, para me entender, sabe, como que é cozinhar ali para aquela galera ali e servir elas. Então, eu fui no backstage desses profissionais. Para você entender onde estava a carência, né? Isso, eu já trabalhei assim, trabalhei com maquiadoras, indo lá só para, sabe, levar as coisas dela, mas eu queria entender esse back, para realmente saber as dores de cada profissional e instruir a noiva no melhor dia da vida dela. Com certeza. E como que mudou o mercado pós-pandemia? Mudou muito. A gente perdeu alguns profissionais, sabe, que amavam em trabalhar, então eles mudaram de visão, mudaram de profissão. Porque, gente, eu falo isso assim, todo mundo sofreu. Eu acho que as pessoas, quem estava casando, né, teve o adiamento do sonho, perderam pessoas queridas no meio do caminho, enfim. É unfortunate, né? É uma pena para os dois lados. Mas você pensa uma indústria que depende, que a gente tem uma época do ano, tá, gente? Igual a gente aqui em Boston, né? De março, né? Isso. Final de março até outubro, no máximo. Final de outubro, A pandemia começou, tipo assim, em março. Então, a galera ficou um ano, praticamente. Aqui no norte, vocês ficaram 1 ano e meio. 1 ano e meio sem fazer casamento. Quando o casamento começou a voltar, era tanta restrição que nem todo mundo tava, tipo assim, cara, tipo uma maquiadora que fazia um cabelo e maquiagem, ela tinha que ter vários pincéis, todo sanitário, sabe? Era uma regra, assim, absurda. Então, fora que a gente começou, acho que aqui foi com 25 pessoas. 25 depois pessoas. 50. Depois 50, depois de muito tempo sem. Isso. E tinha que ser outside, não podia ser nada. Os venues começaram a montar tendas do lado de fora. Sim. Já não perder o público. Já na Flórida a gente trabalhou, a gente começou em outubro. Eu lembro que foi meu primeiro casamento e era tudo do lado de fora e era só para 100 pessoas, né? Mas sim, teve uma mudança muito. Teve indústria que fechou, teve indústria que, né, de profissionais que não trabalham mais. Então teve essa mudança aí muito e teve um pico muito alto também de preço. Teve. Né? Tudo isso, então... Os contratos mudaram, gente. Isso, totalmente, né? A indústria de flores também não é fácil também você conseguir flores como antes. Porque antigamente, vocês pensam bem, uma indústria que ficou 1 ano sem casamento. Imagine flores que ficaram sem ser cultivadas por esse tempo, né? Sim. Então, muitas plantações fecharam, mandaram gente embora. Depósitos que ficaram com flores e flores, né, paradas lá. Como a gente falou, é uma indústria que movimenta 61 bilhões de dólares por ano. Então, você imagina 1 ano sem essa indústria rodar esse dinheiro. Sim, muita indústria de cater também, né? Perderam pessoas também. O pessoal teve que se reinventar, né? Reinventar. Né? Eu tive profissionais que se reinventaram, foram para outro ramo. Então, foi um baque muito forte mesmo. Eu falo por mim, que para mim, assim, né, eu parei para analisar. Falei, poxa, eu quero ter mais tempo, qualidade de tempo com meus filhos. E hoje em dia eu pego um casamento realmente que eu tenho afinidade com a pessoa. Então, hoje em dia, aquele primeiro contato, eu faço questão de ter um primeiro contato sem compromisso. Que aquele contato, eu preciso conhecer a noiva. Porque se ela não tiver a minha pegada, eu não tiver a pegada dela, cria muito mais ansiedade. É uma coisa que eu criei muito depois dos casamentos. Eu saía dos casamentos extremamente, assim, minha ansiedade, quase me dando crise de pânico, sabe? Sim. Porque você fica, às vezes você tá tentando manter a calma ali, que tá tudo ótimo.
Mas tá tudo dando errado. Tipo, a noiva tá chorando e os cílios não cola. A tia tá enchendo o teu saco porque o grampo não ficou no cabelo. E por aí vai, né? Mas você tá ali pra servir. Você não tá ali pra ficar, pra ser estrela. Você não é a estrela da vez, né? Mas nem todo profissional é assim, sabe, também. Assim, eu trabalho com outros profissionais e eles, às vezes, não entendem esse lado, assim, sensível da noiva. E falam, você tem essa pele horrível e pronto, é isso aí, sabe? Então, assim, eu peneiro muito, sabe, os meus profissionais. E, assim, lógico que eu trabalho com outros quando a noiva vem comigo, mas eu deixo bem claro. Olha, eu alinho muito o meu cronograma. Eu sou daquela que filma, gente. Eu filmo, assim, a entrada. Sabe, se a pessoa vai fazer a entrega do bolo, eu filmo, olha, você vai entrar nessa porta, vai ter 2 escadas, aí você vai vir e vai direcionar e vai colocar o bolo aqui. Então, no dia do casamento, meu telefone não fica tocando. Sabe, do decorador, ou enfim, dos profissionais que precisam de informação, porque eu já alinho isso com eles. Então, ter profissionais realmente que entendem essa área de casamento, que deixa realmente a noiva tranquila, né? Não aquele profissional que liga para a noiva um dia antes, na madrugada, e fala, Kim, eu não vou poder entregar o seu buquê nesse local. Então, assim, sabe, eu não vou fazer isso. Dia, não, sabe, eu acho assim que você tem que ser sensibilidade. A noiva, tudo para ela fica no dia. Muito. A semana do casamento é tudo muito grande. Se vai chover, ela acha que vai vir uma tempestade. E ela já pensa assim, pronto, se fulana, se minha franja não ficou do jeito que eu queria, ela estragou o meu cabelo. Então tem essa questão, né? Você sai do lugar de uma pessoa que tá lá servindo e você vira um vilão. Você estragou o sonho da pessoa. Infelizmente, né? Eu vi nessa profissão, se você às vezes deixa de fazer uma coisinha, você vira um vilão. Então, assim, porque a gente lida muito com o emocional. Por isso. Você vende sonho, né? Por isso que a indústria de casamento ela é cara. Ela tem que ser. Por quê? Porque a gente está lidando com sonhos. E quem é profissional nisso e quer fazer um sonho de um casal, realmente tem um preço e um valor para isso. O profissional, a gente que trabalha, minha filha, que tem que ter o Rivotril no dia, os remedinhos, o chá de maracujá, porque depois cada tremedeira. Eu lembro que teve um casamento que eu fiz, gente, em Maine. Foi um casamento assim, a noiva era muito calma, mas quem estressou foi quem participava do casamento, né? Eu lembro que a mãe e o pai da noiva discutiram, e uma loucura, e o pai falando, eu vou embora, vou deixar você pra trás. E a mulher começou a chorar. E a pele dela foi muito difícil pra gente fazer, porque era uma pele mais madura, e ela não cuidou da pele no decorrer, né? Isso é uma coisa também muito importante. Aí, então, pra mim foi assim, eu tava lá trabalhando, e pra completar, no dia que eu fui atender ela, eu lembro que uma paleta minha de sombra do teste ficou pra trás. E o casamento era 3 horas daqui. E eu, tipo assim, sabe quando você confia tudo na paleta? Que era aquela paleta. E eu arrumei a mala com o meu assistente, tudo. Foi erro meu e dele, porque a gente não conferiu. Sempre tem mania de reconferir, né? Resumindo a história. Eu lembro que eu saí daquele casamento, eu dirigia, eu tremia no volante voltando pra casa. Porque a minha emoção ficou... Então, assim, você lidar com... Não tenho tudo aqui que eu precisava. Tipo assim, uma paleta. Porém, era a paleta que eu tinha feito o teste, sabe? E tudo, assim, eu fiquei emocionalmente abaladíssima. Eu lembro que eu saí daquele e falei, Jesus, eu nunca mais quero fazer na minha vida. Eu já dei pra mim, não quero. Eu fiquei uns 2 dias pra mim voltar ao normal. Não que elas não gostaram do serviço, pelo estresse que foi. E pela responsabilidade que a gente tem, né? Então, assim, tem casamento que eu falo, nossa, poxa, será que é isso mesmo? Pra minha vida? Né? Isso é uma coisa que eu vou perguntar pra você. Como que é? Porque eu sempre falo isso pra você, né? Eu falo, você nasceu pra ver isso. Você achou o seu propósito de vida fazendo casamento? Você acha? Sim. Muitos anos, assim, eu casei, né, com 24 anos e como todo mundo que chega aqui, né, eu tinha uma companhia de limpeza, então, assim, eu falei assim, que eu acho que eu vou fazer isso pro resto da vida, né, limpar a casa e dar tudo certo, já trabalhei em várias coisas aqui, mas é isso pra minha vida, eu vou ficar assim. Então, foi quando o El entrou na área de casamento.
E onde eu percebi, onde eu criei coragem, né? E entrei nessa área. Então eu falei assim, não, agora eu achei meu propósito. E cada recadinho que eu recebo, sabe? Tem noivas que escrevem um cartão ou mandam lá depois, obrigada, sabe, você, no momento ali que eu tava, você orou por mim, você me abençoou, você me acalmou, sabe, no momentos que eu tava tão assim, quase desmaiando e você veio, então assim, uau, Deus, então eu tô no propósito, no lugar certo, né? É muito bom estar alinhada, né? Isso, porque eu me questionava, nossa Deus, será que é isso mesmo? Né? Porque a gente sempre a gente quer estar onde o Senhor quer nos colocar, então assim, e cada recadinho delas me fortifica mesmo. Eu falo, não, é isso que o Senhor me quer agora. Não sei até quando, mas o agora é isso. É isso. Ai, que lindo. Eu falo que para trabalhar nessa área, meu amor, você tem que, como a gente já falou várias vezes aqui, você tem que amar. E assim, você está servindo a pessoa e ela vai lembrar de você pro resto da vida dela. Eu fiz uma noiva esses dias que a gente trabalhou junto e foi muito especial, porque quando eu cheguei lá, tipo assim, eu não entendia, né? Ela um dia foi minha ajudante, que ela tinha acabado de chegar do Brasil e o sonho dela era casar aqui. E nós chegamos lá no dia, ela me viu, ela chorou, ela falou, nossa, você é a concretização desse dia, porque quando eu pensava em casar, eu só via você me arrumando. E, tipo assim, eu tava tão assim, sabe quando eu tava num dia assim, eu não quero mais trabalhar nessa indústria, não gosto mais. Na pandemia eu me decepcionei também com o posicionamento de algumas pessoas como clientes. E eu falei, gente, eu não quero, vou fazer só quem eu realmente gosto. E eu lembro que como ela me tratou e como que a palavra que ela, né, falou pra mim veio como flecha. Foi como falar assim, puf, minha filha, você tá no lugar certo, Deus te colocou ali. Eu acho que você agora tem que saber filtrar. Você agora tá no momento que você vai filtrar quem você vai deixar entrar no seu estresse, né? Tipo, e hoje eu vejo isso. Por isso que eu falo, eu tenho que... A noiva vai se alinhar comigo, a visão dela combina com a minha visão. Sim. Eu vou oferecer, eu vou tá servindo ela da melhor maneira possível. Isso é o que eu falo, é identificação. Identificação. Tem noiva que já fez reunião comigo, mas não identifica comigo. Né? Não identifica com o meu estilo. Né? Porque eu acho assim, o meu Insta reflete muito quem eu sou. É verdade. Gente, segue ela lá, @sayadilweddingplanner. Isso, então assim, então tem que se identificar. Tem. Imagina, gente, eu fico com a noiva, tem noiva que eu fico 1 ano, 2, já fiquei com noiva com 3 anos, tem noiva que eu fiz em 1 mês. Foi o meu desafio aí de uma noiva que me contratou em 1 mês, ela não tinha nada, 000. Então, eu consegui fazer. Então, assim, se ela não identificar com a Roberta, que vai no dia, tá com ela, servindo ela, né? Vestindo. Gente, eu levo até a noiva a fazer xixi. A noiva assim. É uma intimidade. É uma intimidade, gente. Teve a última noiva, ela falou assim, você já fez isso antes? Eu falei, você não é a primeira e nem será a última, minha amiga. É normal, ela, normal. Assim, é muita intimidade, né, Rô? Eu falei, é muita. Então, assim, você realmente... A noiva, ela se identifica. E o que me ajudou depois da pandemia? Eu faço muita... por estar também na Flórida, muita reunião online, né? Então, depois gente, ela vem aqui, não é porque ela tá na Flórida, ela viaja para todo lugar, tá, gente? É só levar. É só levar que ela está indo. Então, assim, me ajuda muito. Eu falo até hoje com os decoradores, a gente faz reunião online, que é muito mais produtiva, né? Então, hoje a noiva tem uma pastinha, ela tem já tantas inspirações que a gente monta ali um vision board, a gente faz uma reunião com os profissionais. Isso me ajudou muito. Porque antes eu era muito assim, eles não aceitavam fazer reunião online. Então me limitava muito, alguns profissionais não queriam, fotógrafo não queria, decorador, então eles falavam assim, isso não existe. Desculpa, mas existe. Agora vocês existe. têm que fazer. Então, a pandemia trouxe esse... Isso, essa inovação, né? E esse recurso. Então, eu posso trabalhar onde eu estou e também fazer um ótimo trabalho na parte com todos os profissionais. Organização, tudo. E essa parte também de contratação, né? Então, eu falo, gente, a reunião online, ela é muito produtiva e ela facilitou muito, muito mesmo. Com certeza. E vamos para encerrar o podcast. Quais são as 5 tendências dos casamentos para esse ano final de 2022 a 2023 que você vai tá vendo assim? Então, a tendência do buquê de cascata, sabe aquele buquê?
Tá voltando. Tá voltando. Ai, Jesus. Tá. Eu fiz um casamento que ela casou. Aí na hora eu falei, gente... Aí depois o menino que trouxe falou assim, tá voltando. Tá voltando. Tá voltando. Aquele buquê já desconstruído aí, assim. Já não é mais tão legal, né? Eu acho que ele vai ficar, porque a tendência do lado de fora, né? Aquela coisa de campo, ele pede muito isso, né? Então, mas esse buquê tá voltando. Então, a outra tendência seria aí, tipo, o cabelo que você falou, aquele mais... Cabelo mais russos, né? Isso. Muito cabelo solto. Muito. Finger wave, que é aquele old Hollywood, mais solto. Isso, ele tá vindo mesmo com tudo. E as noivas, pelo que eu tô vendo, tá? Eu tô sentindo que as noivas hoje em dia já entenderam que cabelo pra durar é milagre. Então elas falam assim, não, beleza, eu quero que dure até eu chegar na pista de dança, ou até eu tirar as fotos, né? Que é o principal, porque cabelo solto, gente, é um milagre. Se você não tiver extensão, ele não dura. Não. E o prata e o espelhado tá voltando novamente. Eu vi vários casamentos. Sim, ele tá voltando de novo, porque antes era só gold, rosé. Então ele tá voltando aí devagarzinho. O vestido também, tomara que caia, ele tá começando a dar a sua carinha aí. Eu reparei também. Eu reparei, sabe como? Esses dias eu sigo uma moça no TikTok e ela foi no Bridal Fashion Show, né? Que tem. Gente, o mercado é tão valioso que tem semana de moda de noiva, tá? E 90% dos vestidos era tomara que caia. Eu reparei isso. Um busto bem bonito, mas sempre tomara que caia. Isso. E o clássico, assim, ele tá entrando mais forte. Né? O casamento mais rústico, ele tá saindo um pouco, aquela coisa bem rústica, bem madeira. Tá saindo um pouco e tá vindo, assim, entrando o clássico. Uma época eu tava enjoada do rústico. Eu não aguentava mais ver Burst Lap, que é aquele, né? Qual o nome daquele, como ele fala em português? Aquele rústico mesmo? O rústico, mesmo, aquele pano. Sei. Parece saco de... parece saco de arroz, de café. Você ia nas festas e era sempre ele, como coisa da mesa. Aí você falava, meu Deus, estou comendo. Mas você encostava nele, dava nervoso, que ele dava coceira. Não, ele saiu já faz um tempinho. Glória a Deus. Então são essas tendências aí. Mas eu falo assim, a noiva tem que ser a carinha deles. Tem. Sempre falo, sabe? Tem que ser a sua carinha, o que você gosta, mas com estilo. O certo é você olhar pra foto e se ver. Né? Gente, se você não acompanha a Roberta, esse papo foi uma delícia, né? A gente pôde dividir bastante aqui da nossa história, da história dela, da minha. E se você não acompanha ela, segue ela no Instagram, @SayIDoWeddingPlanner. E segue o seu pessoal, também tá lá, quem quiser ver a vida dela. Gente, ela é toda menininha, ela gosta de arrumar a casinha dela bonitinha, tem o dela lá também. Acompanhe ela, que ela é uma mulher, assim, diferenciada. E eu tenho certeza, Roberta, que a indústria, você só vai crescer. Eu creio que esse ano de 2023 vai ser revolucionário. E eu falo pra ela, amiga, você tá no lugar certo. Deus vai te levar além. Eu creio nisso. E, gente, muito obrigada por nos... Foi um prazer, tá? Escutar. Tá aqui esse bate-papo, esse coffee time. A Roberta, ela é toda assim, coffee time. Eu sou a louca do café. As minhas assistentes falam assim, só fica com esse ice coffee dia e noite, só passa com isso. Eu falei, é o meu... É o remedinho. Mas obrigada, tá? É muito bom ter esse papo com você. Prazer foi meu. Gente, ela estava nervosa e ela fez, super bem, amiga. Ai, você fluiu. Ai, adoro. Muito obrigada. A gente vai ter mais convidados, gente. Olha, tô falando até fora do microfone. Vai ter mais convidados. Eu creio que a gente vai voltar aos poucos pro Hello Bonita Podcast. E fica aqui com a gente. Dá os seus likes. Compartilha com as suas amigas que vão casar que ano que vem, minha filha. O anjo do casamento tá passando. Tá muita gente casando. Verdade. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo encontro.